a graça, a misericórdia. O Senhor Jesus foi pela palavra, não foi necessariamente fisicamente, mas que foi, foi. E esse rapaz foi certamente curado. A Bíblia fala que naquela mesma hora o rapaz foi curado. Está no versículo 13, foi curado. Não deu tempo do Senhor Jesus entrar na casa do homem, tomar um chazinho, né? Tomar um chimarrão ali na casa do centurião. Não precisou. E aparentemente o dono da casa achava que não deveria, porque coisas que não eram condizentes com a santidade de Cristo, por essas coisas ele não deveria ir lá. Mas a Bíblia Sagrada fala, foi uma coisa sincronizada. Quando o Senhor Jesus falou que tinha de falar, na mesma hora o servo foi liberto e foi curado. A Bíblia fala que ele sabe. Para nós aqui hoje, meus irmãos, a importância do nosso julgamento. Quem é você diante de Deus? Quem somos nós diante de Deus? Até que ponto pensamos nós sermos merecedores de alguma coisa? E até que ponto podemos nós discernir que tipo de operação nós precisamos de Deus na nossa casa? E qual é a maneira que o Senhor adentra a nossa casa? E um testemunho, uma pessoa fala que estava numa situação basicamente de morte. E depois, ligando o rádio, a pessoa ouviu alguém falar de Jesus. E ouvindo alguém falar de Jesus, essa pessoa foi impulsionada por Deus para vir à igreja, para saber mais a respeito daquilo. Não é que Jesus chegou na porta da casa dessa pessoa aí, bom dia, boa tarde, tal. Muitos seriam confundidos até com o testemunho de Jeová, né? Então, não é que aconteceu isso. Mas a palavra entrou através do programa de rádio, poderia ter entrado através de qualquer um outro veículo, enfim. Mas entrou a palavra, entrou salvação a partir do momento que houve fé para se receber aquela palavra. Vocês acham que o centurião olhou para Jesus e falou bonitinho, acho que vou pedir uma bênção para ele, porque de repente quem sabe ele tenha. Não, certamente ele já havia ouvido alguém falar que olha, Jesus Cristo está passando por ali, esse homem é poderoso, esse homem é maravilhoso. E de certa forma ele creu muito mais do que os judeus que deveriam ter crido. Eu não sei se eu já tive um julgamento a meu respeito como esse centurião teve. Eu não sei se eu tenho tido um julgamento a respeito de coisas espirituais e físicas como esse rapaz teve. Eu só sei que eu fui alcançado pela mesma coisa que aconteceu na vida dele. Pela fé, pela graça, a misericórdia atuou na minha vida e atua também na sua. O Senhor Jesus, a palavra do Senhor, foi até aquela casa conforme creu aquele homem. E quando o Senhor Jesus entra numa casa, por mais que nós sintamos que, puxa, será que ele vai entrar? Eu estou tão sujo. Olha, está sujo, ele te limpa, viu? Ah, mas eu sou tão ruim. Ele faz de você uma pessoa boa, viu? Ah, mas eu sou tão pecador, ele perdoa os seus pecados, viu? Mas é interessante esse reconhecimento, não sei se os irmãos estão entendendo, porque muitas pessoas acabam por não permitir a entrada de Cristo por acharem que merecem. Por acharem serem boas demais, acabam então batendo a porta na cara do mestre, não é verdade? Mas é tão bom nós reconhecermos e pela fé alcançarmos a graça de vermos a misericórdia do Senhor atuar na nossa casa, atuar na nossa vida. Embora esse centurião tenha dito, não dá, Senhor, a minha casa é uma casa cheia de pecadores, eu sou pecador, sabe como é que é, centurião? Às vezes a gente rouba um coitado de um judeu que passa ali, sei lá, eu não sei o que é exatamente, o porquê ele disse que não vai na minha casa porque eu não sou digno, mas de uma coisa eu sei. O Senhor Jesus detectou a fé, entrou em ação o favor imerecido e atuou a misericórdia. E mesmo que ele tenha dito, não vai não, ele foi.
E a doença foi curada. O demônio que oprimia esse rapaz, a Bíblia fala que ele estava violentamente atormentado. Saiu naquela mesma hora, porque o Senhor Jesus foi lá e entrou naquela casa. Isso é interessante, meus irmãos. É muito interessante, porque às vezes nós achamos que as coisas que temos, as coisas que acontecem, o mover de Deus que acontece é porque justamente de alguma forma, eu acho que eu orei, eu acho que eu jejuei. Eu até gosto de dizer aos irmãos, não se escandalizem, né, meus irmãos? Mas orar e jejuar faz parte da vida do crente, mas isso não vai fazer Deus amar você mais ou menos. Não se escandalizem com isso. E acredito muito mais. Acredito que muitas pessoas hoje aqui, se permitirem pela fé a atuação da graça e da misericórdia de Deus, vão se dar muito melhor. E se souberem julgar situações e a própria situação, hoje o Senhor vai à sua casa. Hoje o Senhor vai entrar na sua casa. Porque às vezes a falta desse quebrantamento acaba por fechar a porta. Não permitir a atuação de Deus, não permitir o mover do Espírito Santo na sua casa. Esse rapaz, meus irmãos, de certa forma Jesus falou num resumo, né? Olha, muita gente que se parece tão religiosa, muita gente que parece só porque eu sou judeu, muita gente como essa não vai ver nada da glória, e pessoas como esse aqui, que às vezes se julga ser um pecador. Ele mesmo falou que não era nem eu digno de entrar na casa dele, de repente ele aparece lá na glória. Aleluia. Deus ama o coração humilde. Eu dizia aos irmãos, nós temos que aprender a fazer a leitura das situações que nós estamos envolvidos nelas. Temos que aprender a fazer a leitura da nossa própria vida, porque o Senhor nos lê corretamente. Já pensou se o Senhor olha para o centurião e fala, quer saber de uma coisa? Eu vou na sua casa mesmo. Não, viu? Tá louco, você é um baita de um pecador, eu vou nada. Mas ele tinha pedido, ele tinha rogado, ele tinha se aproximado de verdade. Foi visto no coração dele a porção de fé que faria com que a mão de Deus se movesse. A palavra foi. Diga apenas uma palavra, se você puder falar isso hoje. Senhor, apenas uma palavra na direção da minha casa. Eu sei que as coisas já vão começar a mudar. Se eu tiver enfermidade lá, ela vai ser curada. Meu Deus, eu não mereço, mas é a graça. Eu tenho fé, não mereço, mas eu creio na atuação da sua misericórdia. E você vai ver que o Senhor vai lá, você vai ver que a palavra de Deus vai entrar lá e coisas maravilhosas de Deus vão acontecer na sua vida. Vai. E como creste seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. O que o Senhor Jesus falou enquanto ele ia? Não sei. A Bíblia não fala. Mas agora nós podemos definir um pouquinho mais esse centurião. Homem confiado. Homem obediente. Vai, assim como você creu, vai lá, pode ir. Ele não ficou lá, mas Senhor, não dá para fazer mais uma oraçãozinha. Às vezes acaba o culto, o irmão tem 3 unções. Tem uma unção aqui, outra unção aqui, outra. Pastor, põe a mão na minha cabeça. Não foi isso. Vai! Se o Senhor manda, eu vou. E olha que o Senhor Jesus nem levantou a mão, talvez ele esperasse o Senhor levantar a mão. Como diz o hino, pai, né? Agora, meu Deus, na casa do centurião, foi nada disso. Esse homem confiava mesmo. Você pode crer nessa palavra? Essa palavra é a palavra de Deus. Olha, eu digo a você pela palavra, confia. Essa palavra é digna de respeito e confia. Vai! E ele foi.
E a Bíblia Sagrada fala que chegou em casa, isso é por dedução, porque estava lá.